Capítulo 12. O mais alto, John, apontou seu rifle automático para o AV-1 e soltou uma rajada de balas. Como um feixe de destruição, elas acertaram o aquilino crânio do Dak e estourou o outro lado, fluidos escuros espirrando nas recém-pintadas árvores. Ambos os olhos estouraram como bexigas d'água. Droga! Baixa resistência. São esses ossos ocos. Reston olhou o outro armado mirar no segundo Dak, que pousou na clareira. Mesmo sem som, Reston podia ver o revólver pular 3, 4 vezes, acertando o espécime em seu estreito peito. O esbelto pescoço do Dak curvava selvagemmente para frente e para trás numa rabiscante dança da morte, antes de se esparramar no chão, sangrando. Reston não viu mais nenhum pousar, e os 3 homens estavam batendo em retirada, voltando para a floresta. O pobre Cole parecia desfeito, sua boca aberta em um calado grito, seu frouxo cabelo castanho praticamente grudado de suor na cabeça, seus braços requebrando. Ele merecia por não ter consertado o áudio. A falta de som o estava irritando, apesar de achar que a filmagem não sofreria com isso. As pessoas sabiam como tiros soavam. Os 3 estavam saindo do alcance, indo a oeste agora. Reston intercalou entre a câmera da árvore e a panorâmica da parede norte. Era óbvio que Cole os estava levando para a porta de conexão, apesar de não saber que a segunda clareira agora estava em seu caminho. Por enquanto, os Baks também tinham recuado. Eles geralmente são atraídos para áreas abertas. Eles só tinham matado 2, o que significava que ainda havia 6 espécimes saudáveis os esperando no prado. Reston havia soltado todas as criaturas em seus habitats logo após a ligação do sargento Steve Hawkinson, o homem que liderava a equipe da superfície. Ele informou que apenas 2 equipes da Umbrella, 9 homens, incluindo o próprio, estavam começando a varrer o complexo, e que o transporte dos fugitivos havia sido localizado. Os 3 ainda estavam na área, a não ser que houvesse outro veículo, uma possibilidade altamente improvável. Reston lhe disse que a câmera da entrada foi coberta por um intruso e pediu uma reparação assim que possível. Depois disso, sentou para assistir o espetáculo. Ele serviu outro conhaque enquanto observava os 3 avançarem sinuosa e lentamente por entre as árvores, John com sua arma apontada para cima, o outro vasculhando as sombras em volta. Esse aí também precisa de um nome. Nós temos Henry, John e Ruivo. O cabelo dele é meio avermelhado. Por aí. Mas servirá do mesmo jeito que Dak serviu para usar V1. Eles não tinham relação com o Pteridótulos. Claro, e a sigla AV vinha de aves. E, de fato, os Daks eram mais próximos dos morcegos do que qualquer outra coisa. Já haviam muitos na série de mamíferos. O pedido veio do próprio Jackson. Os criadores de espécimes adicionaram novas classificações pelo amor de Deus, usando um pouco dos contribuidores secundários para a sequência de genes daquela série. Os Speeders, que estavam mais próximos das cobras do que dos bodes, foram rotulados de K6, de capra, por causa dos cascos rachados. E os Dak se pareciam com Pteridótulos, ou pelo menos com o nosso moderno conceito deles. Reston pensou olhando para a tela que mostrava a entrada da jaula. 2 dos animais ainda estavam lá dentro. O aerodinâmico e musculoso corpo, o fino bico, a crista de osso no topo, as asas fibrosas. Eles até eram elegantes no modo brutal de ver. Os 2 na grande caverna dos bastidores estavam claramente agitados com todo o movimento, andando para frente e para trás com suas asas dobradas, virando sua cabeça de lado para lado numa rabiscante dança da morte, antes de se esparramar no chão, sangrando. Reston não viu mais nenhum pousar, e os 3 homens estavam batendo em retirada, voltando para a floresta. O pobre Cole parecia desfeito, sua boca aberta em um calado grito, seu frouxo cabelo castanho praticamente grudado de suor na cabeça, seus braços requebrando. Ele merecia por não ter consertado o áudio. A falta de som o estava irritando, apesar de achar que a filmagem não sofreria com isso. As pessoas sabiam como tiros soavam. Os 3 estavam saindo do alcance, indo a oeste agora. Reston intercalou entre a câmera da árvore e a panorâmica da parede norte. Era óbvio que Cole os estava levando para a porta de conexão,
apesar de não saber que a segunda clareira agora estava em seu caminho. Por enquanto, os Daques também tinham recuado. Eles geralmente são atraídos para áreas abertas. Eles só tinham matado 2, o que significava que ainda havia 6 espécimes saudáveis os esperando no prado. David abriu fogo assim que a luz do soldado os achou, ouvindo o único tiro de uma arma lá embaixo, e sentiu os estilhaços de madeira à sua esquerda, um monte deles espirrando no braço. Ele queria muito fazer o atirador parar de atirar, mas sabia com terror que iam cair, que as 2 mulheres se esborrachariam no concreto se ele não fizesse algo, e... então ele estava caindo também, as tábuas sob o seu corpo desaparecendo de repente, mergulhando na escuridão fria. David segurou sua arma, esticando seus braços para fora e dobrando os joelhos no meio segundo de queda livre, e seus joelhos tocaram um papelão, uma caixa não vista, que foi esmagada com seu peso. Instantaneamente, ele ficou em pé, virando na direção da outra lanterna que ainda brilhava no meio do galpão, o primeiro homem já no chão. Sem tempo para checar Rebecca ou Claire, os gritos aumentaram lá fora, quase chegando. O portador da lanterna veio abaixo com a curta linha de tiros que David mandou da M16, um arco de 1 metro cruzando a escuridão. Os ecos das balas estouraram por entre as caixas, e quando a lanterna caiu, um único gemido de dor e surpresa caiu com ela. David mirou na direção da porta aberta. Vamos então? Ratatatatá! Tiros de metralhadora lá fora, mas ninguém entrou. David foi para a esquerda e mandou uma rajada de sua arma em resposta, não esperando acertar ninguém. As balas acertaram o entorno da porta. Ele precisava ganhar tempo, mesmo que fosse alguns segundos. Ui! Um suave gemido feminino veio de trás dele. Rebecca! Claire! Respondam! Ele sussurrou asperamente, ainda olhando o pálido e vazio quadro da porta aberta. Aqui! Eu, a Claire! Estou bem, mas acho que ela está ferida. Droga! David sentiu seu coração pular uma batida e recuou um passo, seus pensamentos correndo, um nó de horror no estômago. Só havia passado 30 segundos desde o primeiro tiro, e a equipe da Umbrella já devia ter circundado o prédio, se forem mesmo bons. Eles tinham que sair antes que os atiradores se organizassem por completo. Claire, venha até mim, siga minha voz. Eu preciso que você esteja cobrindo a porta. Se ver alguém, mesmo uma sombra, atire para matar, entendido? Ele ouviu-se mover enquanto falava, e a agarrou quando chegou mais perto, puxando o seu braço. Espere. Ele disse e soltou outra rajada de sua arma acertando a parede perto da porta. Ele imediatamente entregou a M16 para Claire, enquanto retornava um fogo lá fora, as balas viajando sem direção no escuro. Você consegue usá-la? Consigo! Ela soou ansiosa, porém firme o bastante. Bom, assim que eu disser, nós vamos começar a ir para a porta oeste. Você vai nos cobrir. Ele já estava virando na direção do canto onde Rebecca estaria, quando ouviu outro abafado murmúrio de dor e fixou-se nele, movendo-se rapidamente, ajoelhando-se perto da garota ferida. Ele sentiu o cabelo sedoso de Rebecca sobre sua mão, sentindo o pegajoso e morno sangue. Rebecca, você consegue falar? Você sabe onde está a ferida? Uma tosse, e sentiu os dedos dela tocarem seu braço, e soube que estava bem mesmo antes de falar. Atrás da cabeça, ela falou, suave, mas bem claro. Possível concussão, caí com um pudo sentada, os membros parecem bem. Eu vou te ajudar, se você não puder andar eu te carregarei, mas nós temos que ir agora. Para provar suas palavras, houve outro disparro da metralhadora lá fora, e um grito que o fez se mover mesmo antes de terminar. Atire na abertura, disseram lá fora. David girou, se levantou e segurou Claire por trás, gritando, feche os olhos, e enquanto fechava os seus no caso de uma incendiária, rezando para que não fosse uma granada, mas o hump de um lançador, seguido por um alto pop e um hiss, o disse que era gás. Ele se afastou de Claire e a sentiu ao seu lado, ouviu sua ofegante e assustada respiração. Deus, que não seja Sarin ou Soman, que eles nos queiram vivos. Em segundos, os olhos e nariz de David começaram a lacrimejar fortemente e sentiu uma onda de alívio. Não é gás nervoso, eles usaram um gás lacrimejante CN ou CS. Porta oeste, David disse, e Claire engasgou um afirmativo, o composto químico disseminando rapidamente no frio ar, uma efetiva porém não letal arma. Ainda bem. Ele virou para trás e sentiu uma mão esfregar seu peito. Eu não consigo andar, Rebecca disse, tossindo.
E David jogou o braço dela em volta de seu pescoço e começou a ir para a porta o mais rápido que podia através da escuridão. Ele ouviu Claire ofegando, mas aguentando, acompanhando eles. David se apressou, bolando um plano, tentando não respirar muito fundo. Haverá gente em ambas as portas, esperando, mas a que distância? Eles vão querer estar bem lá para dominar suas vítimas chocadas. O plano estava pronto. Assim que alcançaram a porta, David procurou em seu estojo de perna, tirando a lisa e redonda granada ante-pessoas, puxando o pino. Claire, Rebecca, atrás de mim. Já cegos no escuro, as lágrimas só ardiam, mas não interferiram em sua mira enquanto empunhava a 9mm e a esticava à frente, procurando a porta. Bam! Ele abriu um buraco na fechadura, destrancando-a, ouvindo os gritos de surpresa dos homens lá fora. Quase sem parar, David abriu a porta. A que distância a cerca? 50, 60 metros? E jogou a granada, um gentil arremesso pela porta, fechando-a o mais rápido possível, jogando seu peso contra ela e agradecendo a Deus por ser bem resistente. E cavão! A porta lutou contra ele enquanto o impacto durou, os estilhaços martelando contra ela como uma fera selvagem socando para entrar. Ele esperou. A trovoada da M68 deixou só o lugar para gemidos e uivos de dor, quase inaudíveis sob o apito em seus ouvidos e o grito de seus sufocados pulmões. Cubra a direita e vá para a esquerda, ele gritou, e escancarou a porta girando a HNK de lado a lado. A pálida luz da lua só mostrou 3 homens, todos no chão, todos feridos e gritando atrás do véu das suas lágrimas. Coletes, no corpo inteiro, talvez. Ele esperava uma corrida para frente, para seu veículo de fuga, mas virou à esquerda. Ele fixou seu molhado olhar na escura cerca enquanto Claire e Rebecca vinham atrás dele, tossindo e lacrimejando. Cerca, ele disse, o mais alto que pôde, e voltou para Rebecca deslizando seu braço na cintura dela. Eles pularam um dos homens no chão e começaram a forte corrida na direção da fuga, Claire bem atrás. Ela corria de lado, a M16 apontada para trás, na direção da frente do complexo. Boa garota, vamos conseguir. Passamos pela cerca e contornamos o complexo pelo deserto para a van. Eles correram, diminuindo a distância mais rápido do que David esperava. A grade a 9 metros da parte de trás do galpão que estavam. O galpão que havia escolhido por causa disso. Os outros angulavam para frente. Seria muita distância, e o primeiro era muito óbvio. E estavam quase na cerca quando alguém disparou uma metralhadora atrás deles, vindo de entre o outro lado do galpão. Pelo menos alguém da Umbrella usou a lógica e deu a volta para verificar a inesperada rota de fuga. Claire estava lá, retornando o fogo. A rápida trepidação das 2 automáticas mergulharam num dueto explosivo. O atirador invisível foi pego ou estava agachado, quando as trovoadas viraram um solo, Claire perfurando o escuro com a .323. Rebecca vai precisar de ajuda! Claire, suba e passe! David gritou, segurando a MK. Ela virou e escalou a cerca facilmente. Rebecca, vai! David puxou o gatilho e o segurou, espalhando balas pela fria noite, ouvindo o retorno aparentemente de todo o lado, 3, talvez 4 atiradores. E houve um choro atrás dele, de Rebecca, apenas na metade da cerca. Algumas gotas mornas pingaram no rosto de David, que parou de atirar pulando para segurá-la. Claire! Eu cubro! Gritou ela do outro lado, e atirou pela cerca, a 9mm pulando forte, o punho de David mais ainda. Rebecca estava pálida, ofegando asperamente, certamente em dor. Mas ela conseguiu se agarrar na cerca e até subir um pouco enquanto David se apoiava na cerca e a empurrava para cima. Ele praticamente a levou até o topo, e assim que Claire alcançou para ajudar, David virou e atirou de novo nos soldados, ainda escondidos nas sombras, sua fúria secando as últimas lágrimas. Malditos idiotas! Ela ainda é só uma garota! A M16 secou, e ele pulou, aí Rebecca estava entre eles, encostada pesada nos ombros de David, e já estavam correndo na noite gélida do deserto.